Olá, paz de Cristo Jesus, para você que nos ouve neste momento. Que Deus possa estar contigo e comigo também daqui. Eu estou aqui numa praça muito bonita chamada Janelas para o Rio. Nunca tinha vindo aqui, primeira vez. Um lugar muito bom de estar. E uma praça é lugar onde os amigos se encontram, crianças brincam, namorados também se encontram para namorar, e é um lugar muito aconchegante. Porém, eu vim aqui no intuito de conhecer e de também trazer a palavra de Deus para os nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham pelas nossas plataformas digital. E eu queria trazer uma palavra que Deus colocou em nossos corações, em nosso coração, e eu queria compartilhar com vocês, e ela falou muito a mim. É a respeito de José do Egito. José teve uma trajetória muito marcante, mas até chegar onde ele chegou, tornar-se governador do Egito, José enfrentou muitas dificuldades. A calúnia, a traição, a covardia, a decepção por parte da própria família, mas ele chegou lá. Então isso significa dizer que eu e você também poderemos chegar lá. Mas para chegar lá, precisa passar por cima de muitas coisas, muita cilada do inimigo. O texto se encontra em Gênesis, essa história se encontra-se em Gênesis capítulo 39, e o versículo 2 vai dizer assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. José ele foi vendido pelos seus irmãos a uma autoridade do Egito chamado Potifar. E o Potifar, por sua vez, chegou lá e colocou ele na sua casa. Mas sabe qual era o segredo da vida de José? É exatamente o que o versículo começa dizendo, o verso 2. O Senhor estava com José. Quando o Senhor está com cada um de nós, quando o Senhor está com você e comigo, o resultado é vitória. O resultado é que tudo passa a dar certo. Por isso que José chegou aonde ele chegou. Porque apesar de tudo que ele passou, mas o Senhor estava com José. E o Senhor também está com você aí que está me vendo neste momento, me ouvindo. E esse texto ele se repete, olha que coisa linda. Versículo 3 vai dizer assim: quando este percebeu, está falando do Potifar, que o Senhor estava com ele, está se referindo a José, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, verso 4, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Quando o Potifar percebeu que o Senhor Deus estava com José, o que o Potifar fez? Colocou José agora como mordomo de sua casa, entregou nas mãos de José tudo aquilo que ele possuía, com exceção de sua mulher. Sabe o que eu vejo aqui, o que eu aprendo? É que o Potifar ele era um homem de visão, sabia? E quando ele percebeu que aquele homem era um homem de Deus e que a mão de José, aonde ele colocava, prosperava, esse homem agora entrega a liderança de sua casa nas mãos do Potifar, nas mãos de José. E diz que ele entregou tudo. E a pergunta que eu me faço ao ler esse texto, e a você aí do outro lado é: você teria coragem de fazer isso? Potifar era um homem que tratava dos negócios do faraó. E o Potifar confiou a casa dele, com tudo que tinha, a um homem jovem, bonito, cheio de beleza, mas ele estava confiante. José era um tipo de Cristo na terra. Você sabia disso? José era um tipo do antitipo. Ele era um tipo de Cristo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de pratas. Jesus foi traído pelos seus próprios irmãos. Não foi diferente com José. Jesus foi traído pelos próprios seus. José também foi traído, vendido pelos seus próprios irmãos. Veja que história tão interessante.
Mas o texto vai dizer aqui que quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar, e em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou os cuidados de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, ou seja, de Potifar, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como nos campos. Olha que coisa interessante. A bênção de Deus estava sobre tudo o que o Potifar possuía, porque ele entregou a José. Entregar tudo que tinha nas mãos de José significava entregar tudo que tinha nas mãos do próprio Deus, porque ele era um tipo, sabia? Quando o Potifar entregou tudo que ele tinha nas mãos do José, ele demonstrou confiança, não em José, mas no Deus de José. Ele viu que aquele homem era um homem digno de confiança, porque era um homem de Deus, e a mão do Senhor estava com ele, e o Senhor era com ele. Então, entregar tudo que tinha sobre a liderança de José significava entregar ao próprio Deus, porque um servo de Deus, um servo de Deus na terra, ele é um representante de Deus. Talvez talvez a causa do meu e do seu sofrimento, das coisas que tem dado errado para nós, é exatamente porque nós ainda não nos entreguemos ao Senhor por completo. O egípcio, o Potifar, entregou tudo nas mãos de José. E Deus abençoou a casa do Potifar, desde sua casa até o que ele possuía no campo, até os seus campos, por causa de José, porque José era um representante de Cristo. No versículo 20 vai dizer assim: mas o Senhor, diz aqui o texto, aí ele é colocado para a prisão, lá na casa de José, na casa do Potifar, quando tudo está dando certo, a mulher chega para atrapalhar. Porque o Potifar tinha uma mulher, sabe, sem confiança, uma mulher vulgar, promíscua, que não se dava ao respeito. E aí agora ela começa a dar em cima de José, e por causa disso o Potifar manda José para a prisão. Mas lá na prisão diz o verso 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E aí agora ele torna-se também um líder lá aonde ele está. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você? Você tem convicção de que a mão do Senhor é contigo? De que o Senhor é contigo? Você tem sido uma bênção por onde você passa? Você tem sido uma pessoa digna de confiança, das pessoas depositarem confiança em você? Porque José era um homem que por onde ele passava, as pessoas viam o agir de Deus na vida dele. Eu espero que essa mensagem toque o seu coração. E lembre-se, para chegar aonde José chegou, ele passou por altos e baixos. Ele precisou vencer, sabe, querido, a calúnia, a covardia e sabe, querido, a falsidade dos seus próprios irmãos. Mas ele chegou lá. Tornou-se um grande homem, o governador do Egito. Porque o Senhor era com ele. Se o Senhor também for contigo e comigo, talvez você possa não se tornar um governador desse mundo, mas Deus tem outros planos para a sua vida e para a minha. Que Deus te abençoe e que você abençoe a vida de outras pessoas com esta mensagem. Compartilhe, curta, para que o máximo de pessoa possa então ser alcançado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim então permitir.